Deus, vamos lá então. 1 Reis 17, 20 vai dizer assim: E clamou o Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o filho. Então nós vamos ver aqui agora um momento que é um momento crucial, né? O menino tinha morrido, como ministramos a semana passada, depois daquela mulher, aquela viúva, ela receber o milagre da provisão na sua casa. Aquela mulher agora não faltava mantimento, tinha um profeta que vivia na casa dela, e ali ela estava totalmente completa, feliz, porque agora ela tinha a prosperidade, a abundância que antes não tinha. Mas agora o filho dela fica doente e morre. Agora, o que foi interessante, nós citamos já semana passada, que aquela mulher não viu acusação em Deus, não viu acusação em Elias, mas viu acusação, não uma acusação, mas uma cobrança dela mesma. Ela fala: profeta, vieste na minha casa para trazer à memória a minha iniquidade, ou seja, meus pecados passados. Então ela não culpou Elias, que Elias fosse o culpado de um mal estar na casa dela, mas sim ela entendeu que o homem era tão santo que estava na casa dela, que devido à santidade dele lá, poderia então ter causado a cobrança do pecado que ela já tivesse ocorrido no passado, e com isso o filho dela morrido. Mas agora então Elias, ele vai mostrar para aquela mulher que quem serve o Deus verdadeiro tem resposta. O tema de hoje é invocando o Deus de milagre. O primeiro ponto é reivindicar perante Deus aquilo que parece perdido. Agora o menino estava morto e parecia que era causa perdida, como dizem por aí, porque até então, como eu já falei algumas ministrações atrás, não tinha nenhum caso de ressurreição de uma pessoa morta até esse exato momento. Então olha a ousadia de Elias. Elias agora, o primeiro ponto, ele vai reivindicar perante Deus aquilo que parece perdido. Então, ou seja, é um desafio para nós reivindicarmos perante Deus aquilo que aos nossos olhos humanos parece perdido, aquilo que aos nossos olhos humanos parece impossível, aquilo que os nossos projetos humanos parece que não tem mais como acontecer. Então nós temos que fazer o quê? Reivindicar perante o Senhor. Note que Elias, ele clama e fala: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligisse, matando o filho. Então, ou seja, Elias estava reivindicando, ele estava falando com Deus: Senhor, mas eu estou aqui, eu estou morando com esta viúva, e agora o filho morre. É como se ele estivesse dizendo para Deus: Senhor, como fico eu agora como profeta? Eu estou morando com essa mulher aqui agora, junto com o filho dela, e o filho dela morre. É como se ele estivesse dizendo: parece que eu estar nessa casa não significa nada. Então ele reivindica a Deus a vida daquele menino, a saúde daquele menino. Ele podia ter falado o que? Mas espera aí, até hoje nenhuma pessoa ressuscitou. Então quer dizer, não tem como reivindicar. Não, ele não quis saber se não havia caso ainda, mas o que ele quis foi declarar para Deus que o milagre poderia acontecer. O tema é invocando o Deus de milagre. Então nós temos que invocar esse Deus de milagre naquelas áreas das nossas vidas que parece impossível. Pôr no altar de Deus e falar para o Senhor: Pai, eu acredito que o Senhor não mudou. O mesmo Deus que fazia milagres no passado é o mesmo Deus que faz milagre hoje. Então entra com a providência ali no meu familiar, Pai, naquela minha vida, na minha vida espiritual. Entra com providência naquela área que eu preciso que venha avançar, que venha prosperar, que venha se abrir as portas. Eu preciso do Senhor colocar, reivindicar perante Deus qual é a falta que estamos tendo. Esses dias mesmo eu estava vindo correndo, acho que eu até falei aqui, vou falar novamente. Eu estava vindo correndo ali, nos dias que eu faço a caminhada e a corrida agora, estou conseguindo correr um percurso bem melhor agora, praticamente o popó inteiro consegui correr lá, e até uma parte da planejada, e estava doendo minha cabeça, eu correndo ali, aquela dor de cabeça me incomodando. E tem horas, queridos, que nós temos que
está ligado no trono. Quer dizer, pastor, oro pelas pessoas, oro por mim, repreendo a doença até em mim. Mas eu praticamente fiz aquele percurso quase todo com dor de cabeça meio chata. Eu não sou ter dor de cabeça. Aí eu correndo ali, pensando uma coisa ou outra, as coisas de Deus assim, mas não lembrei de orar. Então olha para você ver que às vezes nós não recebemos porque nós não pedimos e não ordenamos e não repreendemos o mal. Depois quando eu lembrei, eu falei, peraí, por que eu orei até agora? E eu mesmo correndo ali, fiz a oração, repreendi a dor de cabeça, passou ali algum tempo, um percurso ali, a dor de cabeça subiu. Então quer dizer, é lógico que nem sempre também os nossos problemas são tão simples como a dor de cabeça, mas naquele momento que você está com ela, se você não a tiver através de uma oração, já vai te ajudar bastante. Então nós temos que colocar perante o altar de Deus, e não podemos deixar ser levado pela ocasião que o inimigo usa para que nós venhamos ficar despercebidos e deixar que a circunstância comece a nos oprimir, comece a nos parar, comece a nos paralisar e nós deixamos ser envolvidos por aquela circunstância. Imagine Elias aqui. Elias aqui, ele podia ter feito o quê? Ficado cabisbaixo, entristecido, falar para aquela mulher, para aquela viúva, viúva, me perdoe, viu? Realmente eu fico triste com essa situação, eu não queria ter vindo aqui na sua casa, seu filho morrer. Eu quero dizer para você que eu estou com a vida no altar, viu? Eu estou com a vida com Deus, mas vou orar para que Deus fortaleça você, para que Deus te console aí e que dê tudo certo. Não, ele pediu o menino para o colo dele, ele pega o menino, sobe até o quarto dele, como eu já disse semana passada, deita na cama dele, cama santificada, quarto purificado por Deus, e agora vai falar com Deus. Ou seja, ele entrou no quarto de guerra dele. Nós temos que entrar no nosso quarto de guerra, nosso lugar de batalha, e falar para Deus qual é o problema, aquilo que estamos oprimindo. E temos que entender também que às vezes nós oramos uma vez para Deus acerca de uma necessidade nossa e a resposta não vem, e nós paramos de orar. O que a Bíblia diz? Bater até a porta vos abrir. Então nós temos que orar, falar com Deus, não vem a resposta, eu falo com Deus, não vem a resposta, mas eu continuo falando com Deus, porque muitas das vezes Deus quer testar em nós a nossa persistência. Deus quer testar em nós se realmente nós estamos dispostos a lutar, a reivindicar, a falar, realmente eu quero, Pai, realmente eu desejo. Já viu aquele filho quando quer algo do pai, que é um presente do pai, o que ele faz? Ele pede para o pai, ele fala para o pai e fica ali até o pai não aguentar mais, fala assim, tá bom, pega lá. Já viu aquele caso que às vezes até usa da distração do momento do pai, está conversando com alguém, para o pai poder falar, tá bom, pega lá então. Ou seja, o nosso Deus, ele não se distrai, nesse caso não bate com o divino, mas a persistência sim. Então nós temos que ser persistente, reivindicar perante Deus aquilo que nós necessitamos. Senhor, eu preciso disso, Pai, eu desejo isso, Senhor, é o sonho do meu coração. Senhor, visita agora a minha casa, a minha família, visita agora aquela porta que eu quero, visita agora o trabalho que eu desejo, visita agora esse sonho, esse alvo, essa meta na minha vida. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem todo o poder, meu Pai, o Senhor é o Deus que faz maravilhas. Em cima daquele milagre que você deseja, use versículos bíblicos e cite para Deus. Não é para lembrar o que Deus já fez o milagre, mas é para fortalecer a nossa própria fé. Quando nós citamos um versículo para Deus, não é para lembrar Deus do versículo, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas. Mas quando eu cito, eu estou falando e baseado na palavra, que a palavra é o testemunho que ele deixou para nós da verdade. Então eu testemunho a verdade para que fortaleça a minha fé e para que eu não venha falar segundo o meu entendimento, mas segundo o que na palavra já está declarado. Com isso então eu venho fortalecer a minha fé e aumentar a minha convicção no nosso Deus. Então o primeiro ponto é reivindicar perante Deus o que parece perdido. A vida daquele menino parecia perdido, mas Elias clama, e clamou ao Senhor, e disse, ó Senhor. Olha interessante aqui, um cajadinho para aqueles camaradas que vão chamar Deus de você,
e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, ou seja, o texto está falando duas vezes aqui, quando ele vai clamar, chama de Senhor, e quando ele fala com Deus também é Senhor, não sei não desses camaradas tira você, né? Realmente uma infelicidade, uma fraqueza espiritual da igreja nos dias de hoje, né? A igreja tem que se despertar para isso. Vamos para o segundo ponto no 21, que vai dizer assim, então se estendeu sobre o menino, 3 vezes clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Olha que oração poderosa. Então agora, primeiramente, segundo a direção que ele teve, ele deita sobre o menino por 3 vezes. Esse deitar, menino, criança, ela tipifica, ela simboliza igreja. E agora então, ele deita sobre aquela criança por 3 vezes. E Cristo, quando morre na cruz do Calvário, quantos dias ele fica para ressuscitar? 3 dias. Então aqui tipifica a ressurreição da igreja através da morte de Cristo Jesus. Ele então se deita sobre aquele menino também para quê? Ele usa de um ato profético. Ele deita passando calor do corpo dele para aquela criança que já não tinha mais calor. Não foi o calor dele que fez aquela criança ressuscitar, mas ele fez o que? O físico se fundir com o espiritual para que o milagre viesse a acontecer. Segundo ponto, peça a Deus especificamente o que você precisa. Esse é um ponto que eu prego para você e prego para mim. Eu não gosto muito de orar com Deus, hoje eu tenho aprendido até a falar, mas antigamente eu não gostava muito de orar para Deus falando aquilo que eu precisava, porque eu tinha um entendimento que assim, se o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, por que eu tenho que falar se Ele sabe? Mas é a mesma coisa de oração. Por que eu preciso orar se Deus, Ele verdadeiramente conhece até a intenção do meu coração? Porque o Pai, Ele tem o prazer de ver o Filho fazer o pedido para Ele poder então presentear, abençoar o Filho. Então, realmente é importante. Uma certa feita também eu estava estudando ali o Velho Testamento, e quando chega a parte da distribuição das tribos, aí você vai notar lá que as tribos elas começam a pedir para Deus a terra que eles queriam. Eu falei, poxa, realmente é totalmente bíblico. Então quer dizer, não é pecado você pedir. Então você pode falar para Deus. Eu já vi casos de pessoas que oraram pedindo para Deus o filho, pedindo para Deus uma casa, pedindo para Deus o casamento, e do jeito que eles pediram, eles fizeram o casamento. Do jeito que eles pediram, a criança veio. Até a cor da pele, a cor dos olhos, a pessoa falou e assim veio. Então, ou seja, nós podemos sim pedir a Deus especificamente o que nós queremos. Então aquela pessoa, Senhor, eu estou precisando de um carro, Pai. Ah, Senhor, me dá a condição de comprar um carro. Eu quero comprar um carro, mas a pessoa não especifica. Eu falo, Pai, eu quero pelo menos ali um carro 2009, 2010, eu gosto da cor branca, e vai falando ali, ou de repente está com mais fé, eu quero um carro mais novo, 2015, um carro tal e tal. A pessoa só fala, não, eu quero um carro, eu quero isso. Daqui a pouco aparece lá para você um Fusca, né? Todo arrebentado, velho lá. Eu quero, rapaz, eu vender esse Fusca para você com preço bom. Você fala, poxa, Pai, mas Deus falou, filho, você não falou qual carro, você falou que um carro, está aí. Então nós temos que ser específicos perante Deus muitas das vezes. Senhor, eu estou precisando de um carro assim, eu estou precisando de uma casa assim, eu preciso isso. Senhor, prepara para mim dessa forma. Então, quando eu coloco no altar de Deus as características, aquilo que eu desejo, da forma que eu quero, meu Deus, Ele vai realizar exatamente conforme eu estou falando, porque o nosso Deus é um Deus de detalhe. E clamou ao Senhor, e clamou
ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até... Não, perdão, 21, né? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, ó aqui, ó, especificamente, rogo-te que a alma deste menino se torne de volta dele. Então ele especificou: Pai, que a alma desse menino volte nele, ou seja, que ele venha ter vida. Ele especificou exatamente. Por isso nós pastores, às vezes a pessoa chega lá, a gente prega um lugar e a pessoa fala: ore por mim. A gente pergunta: você quer alguma oração específica? Porque às vezes a gente vai orar, lógico que o Espírito Santo ele revela, às vezes você ora pela pessoa e na maioria das vezes você fala exatamente o que a pessoa precisava. Mas é bom quando a pessoa já fala: não, eu preciso disso, porque se você vai orar de uma forma centralizada, de uma forma específica, em cima daquilo que a pessoa precisa. Então é importante nós especificarmos para Deus o desejo do nosso coração, aquilo que precisamos. Elias, querido, aqui ele mostra todo a sua fé, todo o seu poderio de intimidade com Deus, para não se intimidar. Ele pega aquele menino, ele leva para o quarto e agora deita sobre o menino e ora por ele e clama a Deus. Que interessante que ele fala trazer a alma do menino de volta. Então eles entendiam desde aquela época sim, que quando uma pessoa morria, a alma daquela pessoa saía dela. Então imagine, no mundo espiritual, a alma da criança já não estava mais lá. É como se já estivesse no céu, como se já estivesse aqui, no caso ainda não era o céu, mas que ainda era o seio de Abraão, porque é o Velho Testamento. É como se a alma do menino já estivesse se encontrando lá no seio de Abraão. E ele fala agora: rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. Olha que poderoso, querido. No mundo espiritual é como se ele estivesse orando para que a alma do menino que estava lá no seio de Abraão voltasse e adentrasse no corpo do menino. Algo poderoso, algo sobrenatural, algo surreal, invocando Deus de milagres. Então, querido, o mesmo Deus que vai fazer esse menino ressuscitar, esse menino voltar à vida, o primeiro caso naquela época, é o mesmo Deus dos dias de hoje para a nossa vida. Então nós temos que clamar mais, nós temos que orar mais, nós temos que separar mais tempo de oração com Deus. Sabemos que o nosso tempo é tão curto, o nosso tempo é tão corrido, tantos compromissos que temos, mas temos que organizar o nosso tempo. Eu tenho até esses dias mesmo o Senhor falado comigo, né, de separar mais um tempo, mesmo que chegue cansado do serviço, antes de dormir, separar um tempo de oração, de clamor, para estar orando pela igreja, orando por vocês, orando por nós, porque nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais. A correria do dia a dia tem nos distanciado de ter um tempo de oração, de ter um tempo de clamor, de ter um tempo ali como Elias, entrando no quarto em secreto e falando com esse Deus em secreto. Aquele tempo que de repente nós temos que fazer postagem, aquele tempo que nós temos que fazer de repente algo do nosso entretenimento, fala: não, eu vou separar pelo menos meia hora, pelo menos 15 minutos, esse tempo para mim falar com Deus, esse tempo para mim edificar com Ele, esse tempo para mim colocar as minhas especificações no altar de Deus, falar para Ele: Senhor, é isso que eu preciso, é isso que eu desejo, eu também quero usar esse tempo para te adorar, para te exaltar, para declarar que somente o Senhor é o meu Deus. Vamos investir o nosso tempo no altar de Deus, na presença de Deus. Terceiro e último ponto, 22, vai dizer assim: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Terceiro ponto: clame a Deus até Ele ouvir a sua oração. Clame a Deus até Ele ouvir a sua oração. É um versículo forte, querido, porque o Senhor ouviu a voz de Elias. Então nosso Deus não é só o Deus que lê o pensamento, não é só o Deus também
que conhece a intenção do coração, é o Deus também que tem ouvidos e ouve. Não é igual está escrito em Salmo 115, que é um Deus que tem ouvido, mas não ouve. Não, o nosso Deus tem ouvido e ouve, porque ele ouviu a voz de Elias. Então isso mostra que é importante nós orarmos, porque quando nós oramos, o nosso Deus ouve. Então, qual é aqui a importância de nós orarmos e o testificar que Deus ouve a oração? O final do versículo que vai falar: e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Ou seja, o menino reviveu. A alma saiu do seio de Abraão, entrou naquele menino e o menino reviveu, voltou à vida. Então isso testifica a resposta de Deus. Clame a Deus até ele ouvir a oração. E o ouvir a oração e testificar a resposta que Deus está ouvindo a sua oração é o milagre acontecer. Quando o milagre acontece, isso é uma demonstração que Deus ouve as nossas orações. Aquilo que aos olhos humanos, aquilo que para as pessoas da época era impossível, foi possível porque alguém teve coragem de sair do natural e entrar no sobrenatural e orar e clamar a Deus, e invocar, reivindicar a alma, a vida daquele menino de volta. Quando nós temos esta ousadia de separar o nosso tempo para invocar a Deus em coisas que humanamente falando parece impossível, nós estamos verdadeiramente preparando um lugar no mundo espiritual para que o milagre venha a ser gerado. A frase para a conclusão é: coisas sobrenaturais só podem acontecer mediante atitudes sobrenaturais. Eu me recordo uma certa feita que eu estava orando 3 horas no monte, e eu fui falar com a presbítera na igreja, não para se aparecer nada, mas como ali eu achava que a pessoa realmente tinha experiências espirituais, gostava de orar e gostava de compartilhar experiências espirituais, eu falei: nossa, presbítero, que bênção, hoje consegui no monte lá e orar 3 vezes, 3 horas nessa tarde, eu com alguns amigos lá, foi muito gostoso. Aí ela pegou e falou assim para mim: toma cuidado, hein, para você não ficar religioso. Aí achei estranho, falei: não fica religioso não, fica cheio do poder de Deus. E depois eu comecei a pensar o porquê da fala daquela mulher, né? Aí eu notei que, na verdade, o que ela falou para mim é o que ela já estava vivendo. Porque uma pessoa que acha que o outro que ora 3 horas vai ficar religioso, é sinal que a própria pessoa já estava religiosa. Porque a oração, ela não te deixa religioso. A oração, ela te deixa quebrantado. A oração, ela te deixa sensível à voz do Espírito Santo. A oração te ajuda a palavra de Deus ser revelada a você. A oração, ela revela o mundo espiritual para você. Então, ou seja, pessoas religiosas que quando você faz algo sobrenatural para Deus, a pessoa olha para você: cuidado para não ficar fanático, hein? Cuidado para não ficar com aqueles crentes chatos, cuidado. Por quê? Porque na verdade são pessoas que estão no nível espiritual acomodado, e quando vê alguém fazendo algo diferenciado para entrar no nível espiritual diferenciado, por ela não conseguir fazer igual, ela prefere criticar do que concordar, falar: que bênção, parabéns, é isso mesmo, continue crescendo com Deus, continue se fortalecendo no Senhor. A gente tem que buscar mesmo amadurecimento espiritual. Tem pessoas que não têm esse amadurecimento. Então a frase final para terminar é: coisas sobrenaturais só podem acontecer mediante atitudes sobrenaturais. William Carey, que foi um missionário da época de 1800, ele tinha uma frase que ele falava assim: quer grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus.
Então, nós temos que buscar dessa grandeza. Parece que não, mas o dia de hoje, ter vindo no culto aqui, nesse frio, nessa chuva, e adorar o nome do Senhor, separar o seu tempo para Deus, automaticamente você já está fazendo algo diferenciado para Deus. Outros poderiam ter vindo hoje, mas preferiu ficar em casa. Então, você realmente está fazendo algo diferenciado para Deus, e procure no seu dia a dia se aperfeiçoar. Nós venhamos procurar no nosso dia a dia, falar o que eu posso fazer a mais para esse meu Deus, para eu me aproximar mais dele, para eu estar mais próximo dele, para que eu possa fazer que este milagre que eu preciso venha a ser gerado na minha vida, e automaticamente, conforme eu aumento a minha intensidade de busca e adoração com Deus, é uma coisa natural, eu começo a gerar o milagre na minha vida. O tempo de intensidade com Deus, ele se aplica em eu buscá-lo, e conforme eu busco ele, automaticamente esse milagre já está sendo gerado. Aí quando eu menos percebo, aquilo que eu precisava e que parecia tão difícil, se torna natural, como consequência da prática que eu já estava vivendo através do tempo de oração. Então, concluindo o tema de hoje, invocando o Deus de milagre. O primeiro ponto foi reivindicando perante Deus aquilo que parece perdido. Segundo, peça a Deus especificamente o que você precisa. E terceiro, clame a Deus até Ele ouvir a sua oração. Coisas sobrenaturais só podem acontecer mediante atitudes sobrenaturais. Que eu e você venhamos a cada dia mais buscar esse Deus poderoso, esse Deus do sobrenatural, abrimos o nosso coração em oração e meditação da palavra, em consagração, em situações que o inimigo possa querer nos dizer, é impossível. Você vai dizer, não, eu só vou entrar no meu particular com Deus, e Ele vai fazer aquilo que o meu coração deseja mediante a vontade dEle.